Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula sobre as tecnologias, dentro dessa disciplina de tecnologia de leite e derivados. Se alguém não assistiu alguma aula comigo, meu nome é Helena, eu estou fazendo estágio de docência nessa disciplina sob a supervisão da professora responsável, professora doutora Meritane da Rocha, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de iogurte e bebidas lácteas. Então, nessa aula, a gente vai estudar os leites fermentados no geral, enfocando na classificação de cada um em função dos micro-organismos fermentadores. Aí a gente vai entender a tecnologia envolvida em cada produto, linkando com aspectos microbiológicos e bioquímicos que são responsáveis por essas transformações. Vai ser extremamente necessário a gente linkar essa aula de produção de iogurte com as aulas que a gente teve anteriormente, principalmente a aula de leites de consumo. Então, eu trouxe aqui 2 vídeos chaves de cada aula que a gente teve anteriormente, para vocês relembrarem algumas coisas, porque vocês vão ver que algumas etapas são bem similares na produção de iogurtes, principalmente provenientes dos leites de consumo, mas também até com a produção de queijos. Nesse primeiro vídeo, vocês devem lembrar, é um vídeo sobre as etapas básicas da produção de leites de consumo. A gente tinha visto na aula que os leites de consumo, eles podem ser os leites prontos para beber ou o leite como matéria-prima para a produção de outros produtos, que são os derivados. O leite é rico, então, em nutrientes, que nos confere energia para o nosso organismo. Então, é uma matéria-prima de grande interesse, seja para consumo direto ou como derivado. Aí a gente viu que para o leite sair da propriedade rural e chegar até a mesa do consumidor, a gente precisa passar por uma planta processadora, principalmente um tratamento térmico, para garantir, então, a segurança desse leite de consumo ou dos derivados. Na planta processadora, a gente recebe esse leite, faz todos aqueles testes para garantir a qualidade microbiológica, para não ter fraudes, o teor de acidez, de lactose, de extrato seco desse nosso leite. Então, ele chega e passa por diversas análises na planta processadora, depois ele segue para a padronização, que é a separação da gordura. E a gente tem um leite, então, desnatado, e depois a gente vai repondo essa gordura conforme o produto que a gente quer obter, conforme a legislação vigente para leites de consumo. Leite integral com 3% de gordura e desnatado com no máximo 0,5% de gordura, depois seguindo para a etapa de homogenização. A homogenização é a diminuição, então, do tamanho dos glóbulos de gordura para não ter problema, principalmente durante a estocagem no leite UHT, para não ter problema de formação de nata. Essa etapa é muito importante também agora para a produção do iogurte. Depois a gente segue para o tratamento térmico. O tratamento térmico a gente viu que poderia ser de 2 principais maneiras, que era a pasteurização rápida e o processo UHT. Na pasteurização rápida, 72 graus Celsius por 15 segundos. A pasteurização é o processo que, em geral, a gente prega nos derivados também, porque não tem tanta desnaturação proteica, só que os produtos pasteurizados, eles necessitam de refrigeração depois, mesmo quando ele é exposto para o consumidor adquirir, e quando chega na casa do consumidor, ele precisa ficar refrigerado. Já o leite UHT, 140 graus por 1 a 4 segundos, só que ele tem, então, uma longa vida útil, muito maior do que o leite pasteurizado, à temperatura ambiente. Depois a gente segue, então, para a embalagem, para o envase, que a gente viu que as embalagens não devem permitir muita troca de oxigênio, tem que ter uma barreira de proteção à luz para, então, a gente conseguir ter esse produto por mais tempo até chegar para o consumidor e garantir que não vai ter modificações, principalmente das características sensoriais, reações de oxidação. E então, quando a gente tem o produto envasado, a gente chega no final da nossa linha de processamento e aí o produto é levado até o consumidor para ele consumir. Então, para a gente começar hoje mesmo a falar da produção de iogurte, quem na infância saboreou esse iogurte no lanche da manhã ou da escola? Tá, mas espera aí, será que isso aqui é mesmo iogurte?
Descoberta do dia. O iogurte que adoçava os cafés da manhã na minha infância não é iogurte? Como assim? Só eu não fazia a menor ideia que isso aí é um tipo de queijo. Coisa doida. Se bem que às vezes minha mãe também colocava na lancheira uma garrafinha de bebida láctea como essa daí, ou um copinho, esse sim, de iogurte. E hoje em dia a criançada tem até mais opção. Já ouviu falar no tal iogurte grego? Bem mais consistente. Então, eu acho que aquele ali não era um iogurte, né? Aquele ali, então, grande parte das pessoas, né, que principalmente, né, que são leigos, que não são da área, que são só consumidores, eles adquirem aquele produto achando que está ofertando principalmente para crianças um iogurte, mas na verdade aquele tipo de produto que nem a gente tem aqui em pote maior, e aí nesse aqui as letras estão grandes, então dá para ler bem direitinho ali, ele é o queijo petit suisse, então é um tipo de queijo. Na verdade, a produção de queijo petit suisse ela é tradicional para as indústrias de laticínio, principalmente para o público infantil. Ele é obtido, então, assim como o queijo quark, que eu trouxe na aula passada como um exemplo, né, a partir da coalhada ácida. Ele, então, é posteriormente adicionado de sabor, geralmente sabor morango, né, embalado e comercializado sob refrigeração, então, como queijo petit suisse. Esse aqui, por exemplo, também é preparado de fruta de morango. O queijo petit suisse, ele é um queijo de altíssima umidade, que ele vai ser consumido, então, fresco, de acordo com o regulamento técnico de identidade e qualidade, segundo a Instrução Normativa 53, de 29 de dezembro de 2000. Quando na sua elaboração são adicionados outros ingredientes opcionais não lácteos, até no máximo 30% massa por massa, classifica-se então o queijo petit suisse com adições. No caso em que esses ingredientes opcionais são exclusivamente açúcares ou outras substâncias aromatizantes e saborizantes, se classifica queijo petit suisse com açúcares e ou aromatizantes saborizantes, que nem aqui faz a referência, então, na rotulagem nutricional. As características básicas desse tipo de queijo são o sabor acidulado, né? Um leve toque salgado, textura branda, servindo como sobremesa e, como eu disse, destinada principalmente para o público infantil. Então, terminada a parte da curiosidade, se alguém ainda não sabia que aquilo era um tipo de queijo, eu vinha descobrir depois, durante a minha formação, sempre consumi quando era criança na forma de iogurte. Agora a gente vai começar a introdução realmente sobre a aula da tecnologia da produção de iogurte. Como eu falei ali no vídeo dos queijos, o leite fresco in natura é um produto bastante perecível. Ele é um ótimo substrato para micro-organismos que causam uma transformação no leite. Em geral, eles elevam a acidez. Então, o processo fermentativo ele pode ocorrer de forma natural, sem controle, ou, principalmente hoje em dia, industrialmente, a fermentação controlada com culturas mistas ou simples, né, onde existe um controle do processo para uma produção padronizada. O processo fermentativo em si, ele aumenta a vida útil, dos produtos. Então, antigamente, assim como a gente viu na aula da produção de queijos, eles faziam, os povos antigos faziam esses produtos fermentados sem saber muito bem o que eles estavam fazendo, na verdade. Eles estocavam leite, que nem a gente falou lá, a questão de reservatórios que eram feitos do estômago, de alguns animais, e aí aquelas enzimas presentes nesse material faziam essa transformação, eles viram que poderiam consumir aquele produto que era gerado dessa transformação, que acabava prolongando por mais tempo o consumo. Então, na verdade, o iogurte e os leites fermentados também, eles são considerados pela maioria das agências reguladoras em todo o mundo como produtos fermentados que fornecem lactose digerida e aí, às vezes, algumas cepas bacterianas probióticas ou, mesmo assim, cepas especificamente definidas e viáveis no produto, especialmente na produção de iogurtes, o Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus. Então, esses leites fermentados, eles são fonte de vários nutrientes essenciais, incluindo proteína, cálcio, potássio, fósforo, vitaminas B2, vitaminas B12, e servem, então, como um veículo para fortificação. Esses leites fermentados, então, eles são
principalmente o iogurte, são alimentos antigos que passaram por muitos nomes ao longo dos milênios. Então, na verdade, em cada país, por exemplo, na Armênia, cacti, na Índia, dahi, no Egito, zabadi, no Irã, mastro, no Brasil, sempre com o nome de iogurte, né, principalmente naquele tipo de produto, coajada na Espanha, coalhada, Portugal, mate, sone, na Geórgia, Rússia e Japão. Acredita-se, então, que esses produtos lácteos fermentados foram incorporados na dieta humana em torno de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, assim como a gente viu na aula dos queijos, com a domesticação dos animais produtores de leite, né? No entanto, com essa questão da perecibilidade, né, foi-se depois, com a evolução, né, dos povos, foi se aprimorando esse processo de produção e descobriu-se, então, como eu disse, que esse contato do leite com os sucos intestinais desses reservatórios por exemplo, estômagos dos animais ruminantes, que o leite coalhava e aí preservando, permitindo a conservação por um longo período. Então, acredita-se que a palavra iogurte vem da palavra turca iogurmark, que significa engrossar, coalhar ou coalhada. O uso do iogurte por turcos medievais foi registrado em livros, ambos escritos no século XI. Aí, depois, o fundador do Império Mongol, Khan, ele tem escrito na história que ele ofereceu como alimentação para o seu exército, né, uns pilares da dieta do exército, era a partir desses leites fermentados. Então, depois, na França, o rei François I, ele introduziu esse produto lácteo na Europa Ocidental, oferecendo o iogurte também como tratamento aliado para diarreia, ataques de diarreia grave. Depois foi se aprimorando, como eu disse, o processo, e esses leites fermentados foram misturados com uma variedade de ingredientes, como canela, mel, frutas e doces, e aí começou a ser usado como sobremesa. Então, em 1905, um estudante de medicina búlgaro, também Grigorov, foi o primeiro a descobrir o Bacillus bulgaricus, que agora é definido como Lactobacillus bulgaricus, que esse micro-organismo era uma bactéria produtora de ácido lático, que ainda é utilizada hoje em dia, então, nas culturas de iogurte. Depois, já nesse século, então, nos meados do século XX, o iogurte se tornou conhecido pelos seus benefícios em saúde, e aí, então, teve sucesso comercial quando Isaac Carasso, em Barcelona, começou a produzir iogurte com geleias. Depois de fugir da ocupação nazista, Daniel Carasso, que era o filho do Isaac Carasso, fundou a Danone na França, que é a Danone que a gente conhece hoje em dia no mercado, é uma das principais marcas no Brasil, principalmente para a produção desses derivados lácteos. Então, o primeiro laboratório e fábrica de iogurte foi inaugurado na França em 1932, e aí o primeiro laboratório e fábrica nos Estados Unidos foram inaugurados em 1941. Então, aqui eu trouxe só umas fotos desse histórico de produção, aqui já quando a Danone, então, começou as suas instalações fabris, e aí aqui eu trouxe dois exemplos de propagandas bem antigas, né, como que era essa questão de tentar convencer o consumidor, né, essa questão das propagandas, no caso, a se atrair pelo produto, né? Então, ali tem a primeira, ali chega até a ter essas cores mais, não digo preto e branco, mas, né, ele fala que bueno é o iogurte Danone, aí depois ali, ó, o verdadeiro iogurte com frutas e as embalagens bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, então, eu trouxe até produtos dessa marca para a gente ver a evolução, né? Principalmente quando a gente fala de achocolatados, quando a gente fala de outros produtos lácteos, ali, que nem a gente falou do queijo Petit Suisse, né? A gente tem essa questão das propagandas para o público infantil, destinada para o público infantil, para ser atrativo, para as crianças quererem, às vezes, que os pais, no caso, adquiram aquele produto porque tem algum bonequinho. E também, hoje em dia, a gente tem, né, essa questão das bandejinhas, das porções, dos iogurtes. Como eu disse, a Danone, ela ainda é uma das principais marcas do nosso país.
Então, por definição, os leites fermentados são produtos obtidos por fermentação láctica mediante a ação de cultivos de micro-organismos específicos, ocorrendo a coagulação e a diminuição do pH do leite, de diferentes espécies, vaca, ovelha, cabra e, em alguns casos, pode ser de búfala ou de égua. Esse leite ele pode ser reconstituído, adicionado ou não de outras substâncias alimentícias, adicionado ou não de outros produtos lácteos. Então, o iogurte, principalmente, foi fermentado e acidificado por bactérias viáveis e bem definidas depois que o processo industrial se instaurou, criando um produto viscoso, com muitas vezes aromatizado, com uma vida útil prolongada. Como a gente estava falando antes, esses leites fermentados, eles contêm nutrientes essenciais e podem ser um veículo de fortificação, por exemplo, adicionar probióticos, fibras, vitaminas e minerais, e também é facilmente modificado por adoçantes, frutas e sabores para afetar a consistência e o aroma. O iogurte também pode ser produzido, claro, esses leites fermentados, na verdade, eles podem ser produzidos, assim como a gente viu na aula de leite de consumo, a partir de arroz, soja ou nozes, que daí já tem toda aquela questão de serem outras opções diferentes do leite, né, animal, a opção de leites vegetais. O iogurte, principalmente, ele é definido como uma simbiose, então, de duas cepas bacterianas, o S. thermophilus e o L. bulgaricus, em um ambiente estéril, uma faixa de temperatura em torno de 42 graus. Essas ambas cepas bacterianas, elas devem permanecer ativas no produto final, e aí, então, isso tudo é preconizado, como a gente viu, como a gente vai ver, e a gente tem visto nas aulas, pela legislação. Esses leites fermentados, em especial o iogurte, eles têm um sabor um pouco ácido, com uma aparência, às vezes, dependendo, né, do consumidor, acho uma aparência muito melhor, com consistência, e aí tem a questão da digestibilidade. Quando a lactose do leite ela é usada como substrato de fermentação, o ácido lático e uma série de outros compostos são formados, contribuindo para o aroma. Como consequência da diminuição do pH, o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis ele é adiado. E aí o cálcio e o fósforo presentes no leite são convertidos em sua forma solúvel, que na maioria das vezes as proteínas, agora com cálcio livre, elas são melhor digeridas, então, pelas enzimas proteolíticas, o que aumenta a digestibilidade e a biodisponibilidade geral desses produtos. Então, os leites fermentados, eles são elaborados a partir de micro-organismos que atuam parcialmente sobre os componentes básicos do leite, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, formando, então, compostos responsáveis pelas diferentes características do alimento, consistência, textura, sabor e aroma, também atuando na conservação. Então, a classificação dos diferentes tipos de leites fermentados baseia-se, então, na microbiota responsável pela fermentação, que pode ser leveduras, fungos e bactérias. Então, aqui, que nem eu trouxe nessa foto, diferentes exemplos de cultura starter, né, para a produção do iogurte grego, do iogurte tradicional ou dos iogurtes veganos, como a gente estava falando ali, questão da obtenção a partir do arroz, da soja. Então, há muitos tipos de leites fermentados que diferem principalmente nos micro-organismos responsáveis pela fermentação e também na tecnologia empregada. Então, como exemplos de leites fermentados, a gente pode citar o kefir, ou kefir ali, uma modificação na escrita, né? Leite acidófilo, kumis, nata fermentada, ou também chamada de buttermilk, coalhada, iogurte e bebida láctea. Aqui na tabela 1, então, a gente pode ver um pouco melhor sobre esses tipos de leites fermentados. Quando a gente tem como agente de transformação de fermentação as leveduras, a gente tem o kefir, os cumes e o leite acidófilo. O kefir, então, o cultivo iniciador se apresenta em forma de grãos, de forma irregular. Às vezes a estrutura lembra, assim, uma couve-flor, brancos ou amarelados, de consistência meio elástica e com um diâmetro variado, dependendo das condições de cultivo e manejo. Eles são chamados de grãos de kefir e podem ter uma microbiota variável, com diversas leveduras e bactérias agrupadas de forma muito organizada.
Então, assim, a partir daí a gente faz a fermentação com esses grãos de kefir e a gente obtém, então, um tipo de leite fermentado. Já na questão dos cumes, eles foram originalmente fabricados com leite de égua, por isso era sempre uma bebida, já que esse leite não coagulava. E o produto, geralmente, ele é acinzentado, leve, ele tem até uma característica um pouco efervescente, com um acentuado sabor ácido e um pouco parece alcoólico. Então, os principais metabólitos dessa função, dessa fermentação, desculpa, são o ácido lático, o etanol e o CO2, por isso essa característica efervescente e uma pequena quantidade de álcool, em torno de 0,6% a 2,5% presente. Já em relação ao leite acidófilo, que também é um produto, um tipo de leite fermentado a partir das leveduras, então, a gente pode ter, como eu disse, leite acidófilo a partir de leveduras, mas também a partir da fermentação exclusiva de cultivos lactobacilos acidófilos. Então, ele tem essa característica de acidez acentuada. Quando a gente fala, então, de tipos de leites fermentados com agente de fermentação, os bolores, a gente tem, o principal exemplo é o Viili, que, na verdade, ele surgiu na Finlândia, a qual se adicionava intencionalmente, então, além das bactérias láticas, o bolor ou mofo, denominado Geotrichum candidum. Então, essa é a característica, por isso que esse leite fermentado, ele tem essa produção a partir das bactérias láticas, mas também com esse bolor, com esse mofo presente, que é o Geotrichum candidum. Já em relação às bactérias, aí a gente tem diferentes tipos de bactérias, né? As mesófilas, que aí são, um exemplo é o buttermilk, a nata fermentada, as termófilas, que é o iogurte e o skyr, e as probióticas, que aí a gente tem como exemplo o Yakult ou o iogurte ou cultura AB. Falando um pouco do buttermilk, da nata fermentada, ela era tradicionalmente elaborada a partir do soro ou nata que restava após a separação de fases na fabricação da manteiga. O soro acabava fermentando espontaneamente, produzindo, então, uma bebida láctea não muito ácida, com um sabor um pouco similar ao da manteiga e um pouco efervescente, por causa que tinha uma formação de CO2, o que permitia, então, esse caráter, assim, até um pouco refrescante. Atualmente, é elaborado, então, com leite desnatado ou semidesnatado homogeneizado e tratado termicamente. Então, depois que a gente resfria e faz a adição do cultivo iniciador, a gente conduz o processo até que se atinge pH em torno de 4,6, e aí sim, faz o frio para evitar a superprodução desse gás carbônico, desse CO2. A vida útil desse produto ela não é excessivamente longa, então, por causa dessas características, né? Já em relação ao skyr, ele é um produto típico da Islândia. O cultivo iniciador é o mesmo do iogurte, o iogurte eu não vou citar tanto agora, porque a gente vai se aprofundar depois nos próximos slides. A fabricação artesanal, então, do skyr, ela utilizava como um inóculo, então, o skyr, que às vezes era tipo da fabricação anterior, onde se adicionava uma pequena quantidade de coalho para facilitar a coagulação. E hoje, após a pasteurização, fermenta-se o leite em torno de 40 graus Celsius até um pH de 5,2 e depois resfria-se para que se produza uma fermentação secundária, normalmente no período da noite. Essa fase ela é muito importante porque daí existe, né, as leveduras, porque na verdade esse tipo de produto ele é considerado de fermentação mista, né, lática seguida de uma fermentação por leveduras. Então, esses contaminantes naturais, essas leveduras presentes, elas entram em atividade e colaboram na obtenção de um produto com pH em torno de 4,2, mas com um conteúdo de álcool de 0,5%. Em seguida, vai se pasteurizar suavemente para eliminar essas leveduras sem que o resto da microbiota seja prejudicado. Então, esse leite fermentado, a gente ainda concentra ele levemente até mais ou menos 17,5% de extrato seco. Já em relação à cultura AB ou o iogurte AB,
ele tem a consistência muito similar a um iogurte natural batido. Ele foi desenvolvido na Dinamarca e ele é feito a partir do leite integral homogeneizado, enriquecido com proteínas e sofrendo tratamento térmico. Então, fermenta-se com elevada concentração de Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus acidófilos a 37 graus Celsius durante 16 horas até obter uma acidez desejada. Já o Yakult, ele é um leite fermentado bem comum, principalmente no Japão, e aí tem todas aquelas características do leite fermentado também, é um produto muito consumido aqui no Brasil para o público infantil, que tem aquela característica de bebidas prontas para beber nas garrafinhas de porções unitárias. Falando então um pouquinho da fermentação láctica, dentro dos principais produtos lácteos fermentados, as bactérias lácticas, Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc e Bifidobacterias, são as mais usadas e podem fermentar os carboidratos por duas vias, a homofermentativa ou homolática e a heterofermentativa heteroláctica. Basicamente, a partir da lactose, né, a gente tem essa conversão para glicose. Na via heterofermentativa, a gente vai ter como produto final o ácido lático, ácido acético, etanol e CO2. E na via homofermentativa, o principal produto é o ácido lático, né? Detalhadamente, claro que eu não vou, assim, me deter especificamente, mas aqui eu trouxe as vias, né, de referência de Lambert e Peccioni em 2010, na figura A via homolática e na figura B, a heterolática. Na fermentação homolática, a gente pode citar como exemplo Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidófilos e o Streptococcus thermophilus, que fermentam a lactose homofermentativamente. Claro que com algumas diferenças entre as cepas, né? Algumas conseguem metabolizar direto a galactose e a glicose ao mesmo tempo, enquanto alguns só apenas a glicose começam a fermentar a partir da glicose. Como eu disse, aí tem as rotas metabólicas, né? Mas, em geral, elas convergem no mesmo ponto. Então, o gliceraldeído 3-fosfato, esse composto ele pode se oxidar, produzindo, então, 2 ou 3 ou 2 fosfoglicerato. Depois, fosfoenolpiruvato, que se transforma em piruvato graças à ação da piruvato quinase. Finalmente, então, esse piruvato transforma-se em lactato, em uma reação catalisada pela lactato desidrogenase e mediante a oxidação do NADH, que se transforma em NAD. Já em relação às fermentações heteroláticas, como exemplo, a gente pode citar o Leuconostoc, que produz a nata fermentada ou outros leites fermentados. Essas bactérias, elas fermentam a lactose e a glicose por via heterofermentativa. O sistema, ele utiliza, então, a partir da lactose, no interior da célula, ele se desdobra em glicose e galactose mediante, então, a beta-D-galactosidase. A glicose 6-fosfato, ela oxida-se em fosfato gliconato, que depois de sofrer uma descarboxilação, tem uma pentose resultante, então, acetilfosfato, ou um gliceraldeído 3-fosfato. Essa cisão ela é catalisada pela fosfocetolase, que dá nome, então, à via. O gliceraldeído 3-fosfato segue o mesmo destino que a via Embdemirov-Parnas. O acetilfosfato é um composto já rico em energia que pode se converter em acetato ou em acetil-CoA, que, por sua vez, pode se reduzir e formar acetaldeído, que em outra reação vai se transformar em etanol. Nessas últimas transformações, então, a gente vai ter a liberação de NAD, que pode reingressar no mecanismo de oxidação das moléculas de glicose. Outra possibilidade é que o acetilfosfato transforme-se, então, em acetato, embora isso não seja muito comum, visto que as moléculas precisam de NAD nas reduções para produzir etanol. Então, em resumo, o Leuconostoc, ele gera quantidades equimolares, então, de ácido lático, CO2 e etanol, como eu tinha dito anteriormente. Então, aqui a gente falou das fermentações lácticas.
Ali eu já estava citando produção de etanol. Existe a fermentação alcoólica, como vocês devem conhecer, a sequência de reações enzimáticas envolvidas na conversão da glicose para etanol e CO2 por leveduras, ela ocorre já em condição de anaerobiose, que é um pouco, né, uma condição diferente. Aí a gente tem como exemplo de produtos o kefir e os gumes, que podem seguir, então, depois da fermentação láctica, essa fermentação alcoólica. E aí que pode conferir, então, características espumosas e efervescentes para esses produtos. E aí são fermentações ditas mistas, então, com as bactérias e com as leveduras. Também, só já que a gente está falando de fermentação, a gente pode citar, então, as fermentações propiônicas também, que é do ácido cítrico, a butírica, a fermentação gasosa, que se dá através da contaminação por coliformes. Então, aí, quando a gente tem problemas de contaminação, a gente também pode ter outros tipos de fermentação, que aí, no caso, são indesejáveis. Como exemplos da fermentação láctea, que é a principal base desses nossos derivados lácteos, né, nesses nossos leites fermentados, a gente tem como exemplo, então, bactérias homofermentativas, como eu falei, lactococcus, lactobacillus bulgaricus, lactobacillus acidófilos e streptococcus thermophilus. E como exemplo de bactérias heterofermentativas, o leuconostoque e as bifidobactérias.